E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e eu odeio traquete cala a boca. Eu sou o Luiz e eu odeio desenvolvedor. Eu sou o Jota e eu odeio o idioma linkedinês. Eu sou a Fernanda e eu odeio os fanáticos por uma linguagem só. Oi, eu sou o Otávio e eu odeio a burocracia para publicar. Eu sou o Léo e eu odeio teste unitário. Nossa, eu odeio quem odeia teste unitário. Cara, começa provocando. Já começou comprando briga. Você tá muito rebelde. Uai, se não for pra comprar briga, pra que eu tô aqui, né? Então, gente, como vocês perceberam, o episódio de hoje nós vamos falar sobre coisas que nós odiamos no mundo do desenvolvimento. Assim, o desenvolvedor, ele já é um bichinho carregado de ódio no coração, né? Então, vamos aqui desabafar os nossos ódios nesse mundo da criação de programinhas. Então, quem quer começar aí falando sobre um ódio que aflige o seu coração? Acho que eu posso começar aqui, porque eu queria falar isso perto do Jota, que trabalhou comigo com isso recentemente. Eu odeio CSS, Jota. Eu não aguento. Não é lógico, não funciona, não faz sentido. Aquilo existe para me irritar, velho. Não posiciona, nada acontece ali. Luiz, pelo menos assim, uma certeza é que você não tá sozinho, né? O tanto de gente que eu vejo reclamando de CSS é um número bem grande. E assim, só para contextualizar, né? Você é uma pessoa que é mais do back-end, né? Então, é muito comum a gente ver pessoas que são mais ali do back, uma coisa mais baixo nível e tal, tem uma dificuldade, vamos tratar com essa palavra aí, uma dificuldade de aceitar o CSS e a forma como ele atua. Isso aí, especialmente para engenheiro, é uma coisa complicada. Aí entrou em outra polêmica, especialmente para engenheiro. Pô, que polêmica é essa que você tá querendo? Eu só pensei em poucas coisas que eu odeio, o engenheiro não tá nelas não, calma, gente. Não, o que me irritava é que eu ficava tentando, eu ficava lendo e nada dava certo. Acho que o Jota falou assim, não, você tem que fazer isso desse jeito aqui, ó. E nesse outro elemento que não tem nada a ver com esse processo aqui, você muda isso e fala assim, mas como é que eu ia saber isso? Ele, não, isso aí é tempo mesmo, assim, fazendo. Não faz sentido. Ele é feito para confundir a sua mente. Outro dia o Jota mesmo postou na guilda de front-end um artigo que falava sobre o uso de porcentagem e, tipo assim, a propriedade margem top, quando você coloca uma porcentagem, não é baseada na altura do componente, é baseada na largura. Mas a gente está falando da margem de cima. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Não, eu fiquei umas horas esses dias para trás, e assim, eu colocava First Child lá, eu tô assim, caramba, mas o primeiro filho é o que eu quero. Aí eu fui descobrir que o First Child, ele olha do pai do cara e fala assim, mas não tô escrevendo nada no pai, o que tem a ver o pai com esse processo? Eu tô olhando para esse elemento aqui, o pai nem tá nesse componente. E ele vai na vida dele, assim, do jeito que ele quer. Eu sinto que sou eu brigando com o computador constantemente, sabe? É uma luta. Eu já sinto que tem uma demanda para o Entre Chaves aí, e no qual as chaves vão ser CSS. Que é um pano pra manga mesmo. Senão a gente vai ficar falando de ódio aqui, coitado. E eu tô sozinho aqui defendendo o CSS, eu tenho certeza. Tem mais alguém aqui nesse podcast que ama o CSS? Não, na verdade, eu também queria comentar que eu também odeio. E eu não me limito a CSS, não. É mais front-end. E é mais pela questão de não conseguir executar o que eu penso, de colocar, eu tenho toque, eu quero fazer uma telinha bonita, um layout todo bem elaborado e não sai de forma alguma. Então eu tenho essas dificuldades todas que ele comentou, que o Luiz comentou, é verdade para quem trabalha com back-end, é uma dificuldade enorme. Parece que nem é uma ciência exata, né? Não, mas não é que não parece, não é mesmo, não. Mas é porque eu acho que isso aí vem muito, por exemplo, do fato do CSS e muito do front-end, na verdade, especialmente CSS, ser muito declarativo, né? Você falou que você tem uma dificuldade de fazer com que o CSS execute o que você quer, e acho que muito disso está no fato de que o CSS, similar ali, por exemplo, ao SQL, você só fala o que você quer, mas você não tem controle exatamente de como aquilo ali vai ser processado, o passo a passo para reconhecer todas as regras e aí lembrar sobre a cascata das regras de estilo, é uma coisa que complica muito, mas não precisa ser tratado no divã do psicólogo. Acho que isso aí, um W3 Schools, uma MDN, um pouco de paz no coração, dá um resultado muito bom. O Jota tá querendo dizer que a gente odeia CSS por ignorância. Entendi. É burro. A gente não sabe usar o CSS. É isso que precisa. Mas aqui, ó, se CSS fosse bom, não tinha pré-processador tipo SES e LAS. LES e SAS. Até confundi os nomes dos dois.
Cara, eu não tenho nada contra pro CSS não, velho. Só deixar aqui, eu tô do teu lado aí, Jota. Eu acho o CSS legal, velho. Apesar que eu sou um cara de back-end também, mas assim, eu não odeio ele tanto assim não, velho. Ah, muito obrigado, Otávio. Muito obrigado. Não. E o que você odeia, então? Cara, e eu vou falar com vocês, uma coisa que eu odeio pra caramba é o IE, cara. Eu odeio o IE, velho. Que agora a gente vai concordar em algo. A gente vai concordar. Ah, parabéns, então. O Otávio, o cara que odeia o IE, o único da sua espécie, o primeiro do seu nome, o quebrador de correntes. A única pessoa que não odeia é o Serginho Malandro. Por quê? E aí, Nossa, você é horroroso, né? Você é horroroso. Ó, cara, velho, não tem como você falar, ter um episódio eu odeio e não falar do IE, cara. Porque todo desenvolvedor na sua vida já passou o raio que o parta tendo que fazer alguma coisa funcionar no IE e tem que funcionar no Chrome, tem que funcionar no Chrome. Aí você desenvolve tudo bonitinho no Chrome, pro Chrome, tudo bonitinho funciona no Firefox, no Opera, no Safari, no que for. Você chega no IE, vai dar pau, velho. Vai dar pau. É verdade. E fala que não odeia CSS. Mas isso não é um problema do CSS. Calma lá. Não, é verdade, verdade. O que acontece vamos entrar aqui numa defesa aí do CSS, porque o IE não implementa muitas das regras do W3C, né, que é o comitê que organiza. Ah, tem regra? Ah, não sabia que tinha regra. A regra é clara. A regra é clara. O IE, coitado, até o pai, já foi abandonado até pelo pai dele, né, pessoal? O Ed, o IE, a Microsoft já viu que o grande erro que cometeu, mas nós, desenvolvedores, ainda estamos aí à mercê de desenvolver para esses caras aí. Mas o Microsoft Edge, ele é bom. Eu afirmo isso com cuidado. Bom é a palavra mesmo? Bom. Todas as palavras que eu escolhi bom. Alguém me lembra na próxima vez que o Chagas fizer um elogio a mim para eu ficar com uma chance. Não, eu uso Firefox, né? Vamos deixar bem claro aqui. O meu navegador preferido é a Raposa de Fogo. Mas o Edge tá bom. Eu acho que as pessoas têm que dar uma chance pro Edge. Mas o pior mesmo é quando a gente tem que desenvolver com compatibilidade, né? Lá pro IE8, aí o IE9, aí você fica chateado. Tem que manter compatibilidade. E você, Fernandinha, o que mais que você odeia além do IE? Então, eu odeio quando alguém, né, começa a fazer um software com conceito de MVP, mas no final das contas tudo é importante para o MVP e todas as coisas precisam entrar no software antes dele entrar em produção. Ou seja, né, eu odeio um conceito de MVP mal aplicado. O problema é que mínimo e máximo começam com a mesma letra, né? Eu acho que é isso. Boa, eu acho que esse que é o problema, né? O mínimo produto viável passa a ser máximo produto viável, né? Poxa, esse é um negócio que eu odeio pra caramba. Isso é super comum, né? Assim, quando principalmente os clientes vão melhorando o software ali, porque estão tentando construir um MVP, e no final das contas alguém fala assim, não, mas aquela funcionalidade ela é imprescindível. Né? E aí, assim, não, gente, não é, calma, vamos colocar aqui em produção, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos testar. Não, mas aquela lá que não faz a menor diferença. Aquela funcionalidade, login por digital, ela é necessária. Exatamente. Aquela funcionalidade totalmente desnecessária, aquela lá, não, ela precisa de estar nesse MVP. Não, é sempre baseado em umas pesquisas de mercado que envolveram 5 pessoas, né? É muito incrível. Mas eu acho que isso está muito relacionado com o agilismo de fachada, sabe? Sim. Eu sei que nós não somos agilistas, mas hoje em dia as pessoas elas usam de metodologia ágil só porque uma consultoria falou para usar, porque é cool, mas na hora de assumir realmente o compromisso de não ter um prazo de entrega fixo, de experimentar, trabalhar baseado na experimentação, quantos que fazem isso de verdade, né? Mas aí eu pergunto, como é que a gente consegue trabalhar com o cliente essa questão de MVP? Como que vocês fazem isso no dia a dia? A gente tá falando só do nosso ódio hoje, ó. É porque senão vai ser muito rápido, é muita coisa, é muito ódio, a lista é muito grande aqui. Temos que trazer problemas e soluções também. Eu acho que acho que é tudo uma questão de cultura mesmo, né? A gente criar uma cultura de teste, né? De realmente testar aquilo que a gente está fazendo, de tentar criar pequenos conceitos ali para ver se aquela ideia é minimamente viável, né? Que é exatamente o que a gente está falando.
Porque às vezes o que o cliente tenta, né, é construir um ônibus antes de saber se o usuário tem vontade de se locomover de um lugar para o outro, né? Então acho que é mais uma cultura mesmo. O que eu gosto de fazer é pegar essas features, por exemplo, igual eu brinquei aqui, o login por digital, dar um tamanho para ele, e aí a pessoa vai ter noção, nossa, o login por digital vai ser tudo isso daqui, aí ela vai começar a refletir se ela precisa daquele cara, entendeu? Porque ela vai olhar para aquele cara com o tamanho que ele tem e comparar com outro cara que é realmente importante. E tem a tática máxima, que é perguntar assim, tudo é importante, mas ordene as importâncias, né? Esse é bom também. Isso aí ajuda ele a pensar. Eu acho que uma coisa que acontece é que o desenvolvedor, ele às vezes julga que não é papel dele lutar por essas coisas. Ah, não, eu sou um desenvolvedor, eu tenho que programar. Mas é responsabilidade dele também defender a metodologia que ele está seguindo, seja ela qual for. Inclusive, se for cascata, defender o cascata no cenário que ele se aplica. Não sei onde ele se aplica hoje em dia, mas vai que existe algum. Então, muitas vezes, o desenvolvedor ele assume uma posição passiva, porque ele foge do conflito, sabe? Ah, não quero discutir isso com o cliente, não. Então, vamos fazer tudo e vamos ver o que vai dar. Ah, não, dá para fazer, coloca isso no MVP. E eu acho que tem um momento que tem que falar, não, isso aqui não vou fazer isso aqui não, vamos escalar isso daqui, não faz sentido. E aí, isso gera conflito, gera ruído, dá dor de cabeça, às vezes dá briga, mas fugir do conflito só vai dar mais problema para frente. Pelo menos é essa forma com que eu tento lidar com esse problema. E você, Chagas, o que você odeia? Eu odeio bloqueio de internet. Porque... Nossa, falou. Essa é boa, essa é ótima. Essa daí doeu aqui, ó. É lógico que eu não tô falando de, né, sites indevidos ou a galera minerando Bitcoin, né? Eu acho que isso aí, não vejo nenhum problema dessas coisas sendo bloqueadas. Mas vai bloquear o Twitter, vai bloquear o Reddit, né? Redes sociais em geral. Às vezes você entra num blog para ler um artigo técnico e ele está bloqueado porque ele é categorizado de forma errada. Às vezes o Stack Overflow tá bloqueado. É inconcebível. Esse é o que mais dói. Mas o Stack Overflow é rede social, né? Então... Cara, eu já atendi cliente que você chegava lá, ligava na internet, não abriu o Stack Overflow, cara. É tipo assim, como que você sobrevive em desenvolvimento? Aí nesse caso você recebe um adicional de insalubridade, cara, porque é complicado mesmo. Mas será que a insalubridade vai pagar minha queda de produtividade pela ausência do Stack Overflow? Não vai. Mas assim, esse meu ódio, ele vem mais do que o simples fato de não conseguir acessar os sites, porque, né, desenvolvedor não é malandro. Se eu quiser, eu faço um túnelzinho, subo no servidor. O ódio vem porque o fato dele estar bloqueado é uma cultura baseada no medo, uma cultura baseada no controle dos funcionários, uma cultura baseada na falta de confiança dos funcionários. Então, a raiva, ela vem dupla. Ela vem do fato de eu digitar twitter.com e procure seu administrador na tela, e do que está por trás dessa decisão de fazer o bloqueio, sabe? Eu acho que isso é uma cultura muito antiga. As pessoas, elas acham que porque eu vou acessar o G1 e ver notícias do Galo, líder do Brasileirão... Ô Chagas, o editor informa aqui que essa sua tabela do Brasileiro, ela tá um pouquinho desatualizada, cara. Eu vou estar trabalhando menos. E, assim, pega exemplos pontuais de pessoas que deixam de trabalhar por causa disso, mas as pessoas que deixam de trabalhar por causa disso, elas vão inventar outra coisa para não trabalhar, sabe? Não é um bloqueio ou não da internet que está fazendo Hoje a gente tem celular, né? Que a gente consegue essas informações da mesma forma. Exato. E no remoto, como é que esses caras estão se lidando com isso, né? Tipo, no remoto é bem difícil. Qual controle que ele tem? O cara vai levantar da cadeira dele e ficar ali no PlayStation, entendeu? Exatamente. Mas mesmo no remoto ainda tem alguns controles aí, né? Algumas empresas ainda fazem, né? Principalmente por causa das máquinas, né? Com as máquinas da própria empresa, né? Ainda conseguem controlar. Assim, eu acho que controlar, por exemplo, tecla digitada é difícil, né? Se eu tô digitando ou não, entendeu? Sim, com certeza. Luiz, isso é muito ingênuo. Isso é muito ingênuo, Luiz. Tô mal acostumado, né? Nossa, claro que dá para acostumar. Dá para ter versão customizada do Windows. Mas, assim, o equipamento da empresa, eu super entendo, ele tem um processo de governança. Sim. Até porque a gente tem dados críticos de cliente, temos que respeitar alguns compliance, temos dados sigilosos, segurança, VPN, e a gente tem que estar por dentro de tudo da segurança. Certeza.
questão aqui é especificamente bloqueio de internet mesmo, sabe? Mas, assim, ter o processo de governança, principalmente com equipamentos voltados para o trabalho, eu acho que é fundamental, só para deixar claro aqui. E essas ferramentas são boas, você dá uma respirada também, né? Você precisa respirar a cabeça às vezes, né? Acessar um Twitter, igual você citou, por exemplo, são humanos no final de tudo, atrás da máquina, né? Do código que sai ali, é gente, né? Exatamente. E você, Jota, o que você odeia? Cara, eu odeio... assim, eu já operei 3 sistemas operacionais aí ao longo da minha vida como programador. Ah, não, você vai falar que eu odeio o Linux. Não, alguém me exclui antes que ele fale. Tá na minha lista aqui também, Jota, continua aí. Tá na minha lista também. Sério, Olha só. Onde que ejeta a pessoa? Vai lá, Jota. Eu Vai já lá, usei Jota, vai lá, Jota. Windows, eu já usei o OS da Apple, como é que ele chama mesmo? macOS. Agora. Nem sabe Usei o macOS direito. e usei o Linux. E dos 3, a pior experiência que eu tive, de longe, disparado, foi com o Linux. Cara, eu não consigo fazer coisas simples sem ter que fazer uma grande jornada para chegar nos lugares, cara. Tudo isso aplica, menos para coisas de programação. Aí é bizarro, porque, por exemplo, você chega lá, no Windows, você quer instalar SDK de alguma coisa, por exemplo. Cara, um processo enorme, né? Você tem que baixar, você tem que clicar 10 vezes em tal coisa, executar como administrador, aí vai lá, pega o arquivo no roaming, joga para outra pasta, que não sei o que. Beleza. Agora, no Linux, eu concordo que para instalar algumas coisas obscuras de programador, uma linhazinha de comando funcionou bacana. Agora, literalmente, todo o resto você vai ter uma experiência pior. Não dá para viver com isso, não. Não dá. Você vai jogar um jogo, não tem. Você vai abrir algum programa para navegar na internet, não funciona direito. Você vai baixar alguma coisa, algum bloqueio. Você quer modificar alguma configuração, você tem que abrir a linha de comando. Pô, eu gosto de uma interface gráfica, cara. Eu gosto do front-end, eu gosto ali da telinha, do botãozinho colorido que vai me fazer chegar nos lugares tranquilamente. Por que eu tenho que abrir a linha de comando para tudo? Não precisa disso, não. Mas, Jota, a maior justificativa que eu já ouvi é, mas é aberto, eu consigo fazer o que eu quiser, mas quem é que falou que eu preciso fazer o que eu quiser, gente? Não preciso. Pois cara, eu não quero ficar eu não quero compilar o kernel do Linux toda noite, eu quero jogar meu joguinho tranquilo. Não, vocês não vão ser mais complicados para esse podcast, não. Tem condição uma heresia dessa. Ó, eu tô do lado desse aí também, viu? Eu também tô, viu? Eu fui instalar o .NET aqui e depois de 2 dias, quando eu consegui instalar, eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo. Foram só 25 linhas que eu tive que digitar, 37 artigos, mas eu saí me sentindo um gênio. Quando o Jota falou assim, para instalar o .NET, eu falei assim, me chama que eu sou especialista. Eu vou, qualquer problema que tiver, eu passei por todos. Tá no seu LinkedIn essa habilidade? Coloca aí, ó, instalador. Não, eu vou exigir aqui a tribuna para poder me posicionar, né, já que eu tô aqui sozinho, até o Luiz que tá me defendendo de um jocoso. Eu entendo porque vocês usam o Linux. É porque quando vocês conseguem finalmente alguma coisa, você se sente muito inteligente, né? Fala assim, cara, consegui, velho. Não, o motivo de eu odiar o Linux é o mesmo motivo que eu odeio o CSS, é pela minha ignorância no CSS. Vamos falar a real aqui. Mas aí é que tá, eu vou falar uma coisa aqui. O que é um indicativo de boa usabilidade? É o sistema ser intuitivo. Você não precisa ficar lendo, estudando, chegando num mago, no fórum de 2003 para poder entender alguma coisa, entendeu? Cara, o sistema para ser bem feito é só você chegar lá e, isso aqui deve ser de tal forma que funciona. Você chega lá e funciona. No Linux é tudo menos isso. Eu acho que realmente, galera que gosta do Linux é porque gosta de se sentir inteligente, de saber uma coisa que os outros provavelmente não. Ó, uma vez eu vi essa frase, eu não sei se ela é verdadeira, mas que o Ayrton Senna disse que todo... Pode ser sido que não seja ele, tá. Né? Apareceu na internet, deve ser verdade. Na internet é verdade. Era uma foto do Albert Einstein. Vamos lá. Grandes mecânicos são grandes pilotos, porque você tem que entender o que você está operando ali para poder pilotar com maestria. Então, se você entende o que você está fazendo, você pilota com maestria. Eu nunca vi um mecânico montado num laptop. eu queria pedir aqui para renomear o podcast, porque o Jota me chamou de burro depois do Chagas. Eu falei assim, Luiz é burro, fala para o título. O que vocês acham? Você junto que me chamou de burro, assim, os dois? Eu falei ignorante. Ele falou 6 frases para me chamar de burro, mas ainda me chamou de burro, velho.
Mas eu acho que dos sistemas operacionais assim que nós mais usamos, né, os mais populares, para mim o macOS junta o melhor dos dois mundos. Assim. A linha de comando dele é muito gostosinha de usar e ele tem as interfaces gráficas. Eu desejo a Deus. Pra ver se tem que ser milionário, né? Pra você poder ter, né? Exatamente. Para ter um Unix piorado. Daqui é só o Léo que é o milionário. É o preço a se pagar pela melhor qualidade. Eu tô lembrando aqui da primeira parte que você falou, Chagas. Você acha que eu odeio que o desenvolvedor, é o problema do desenvolvedor que ele é de tal jeito. E é isso que eu queria falar. Eu odeio o desenvolvedor porque eu acho que é um bicho muito mimado, cara. No geral, você se sente superior a todas as outras pessoas do mundo, porque ele consegue fazer um site, é isso. Ele faz um site, ele é superior a todo mundo. Ele não gosta de vestir uma calça para ir num cliente. Ele vai ficar uma semana reclamando que vestiu uma calça. Eu odeio esses comportamentos todos. Aí o cara bate um pouquinho no que a Fernandinha falou, o cara é mimado numa tecnologia e ele não quer mexer com nenhuma outra. E tudo isso, velho, é um bicho mimado, velho, que se sente superior o tempo inteiro, velho. Mercado aquecido, de superioridade, né? Só perde para advogado. Não vou ser processado. Nossa, corta isso. Nossa, isso é demais. O mercado aquecido, na entrevista agora, a galera tá realmente sendo a última bolacha do pacote, assim. Cada um só aceitando com quase que regalias, assim, para as pessoas aceitarem trabalhar numa empresa, né? Assim, quase que é um favor prestado. Neymar, né? Tipo parece isso, que assim, o mercado aquecido. Neymar, né? Não, mas esse comportamento me incomoda muito, assim, de cara não conseguir tomar uma posturinha, um pouquinho, sabe? Tipo assim, um pouquinho só. Não tô pedindo muito também, sabe? O grande programador, ele considera que ele tem um conteúdo super oculto e inatingível pela população. E que, inclusive, no passado, era realmente muito difícil o estudo do desenvolvimento de software. Né? Ele era realmente muito restrito, ele era restrito até à elite, né? Tem o saudoso Zé Wilson, que foi quem me ensinou programação lá no Cefet. Eu lembro dele contando que ele trabalhava, acho que era numa usina, já não lembro os detalhes, não, e que ele via, né, os programadores entrando numa sala com ar-condicionado, vestindo um jaleco branco, e ele lá no meio do pó do chão de fábrica, pensando, um dia eu vou ser esses caras. E acho que isso foi perdurando, sabe? Mesmo hoje em dia que é muito acessível o conhecimento do desenvolvimento, mas ainda existe uma certa resistência, e aí a gente falou isso no episódio O que eu preciso para ser um desenvolvedor, confere lá, a gente falou bastante e desmitificou muitas coisas sobre o que eu preciso de ser um desenvolvedor, e aí as pessoas, elas têm um orgulho de uma coisa que não deveria ter orgulho, e o pior, esse orgulho se traduz num comportamento nocivo, muitas vezes preconceituoso, muitas vezes machista, de nariz em pé, assim, a gente está aqui representando a classe de desenvolvimento, mas realmente o desenvolvedor, ele tem esse problema aí. Eu vejo que muitas vezes o cara, ele tem um orgulho de ser desenvolvedor, ao invés de ser um bom desenvolvedor, né? Ele acha que o simples fato dele trabalhar com programação realmente já o torna superior a qualquer outra e querendo ou não, tipo assim, qualquer outra profissão. Ele se sente mais inteligente, saca? Isso que me incomoda. E, na verdade, ele só tá estudando aquilo, entendeu? E um arquiteto, por exemplo, pegando uma outra profissão qualquer aqui, tá estudando outra coisa, e é só isso, entendeu? O nosso estudo é mais matemático, talvez, mas, sabe? Até perdi eu acho que muito disso pode mudar se o mercado tiver uma crise forte, assim, né? E colocar cada um no seu lugar, entre aspas. Acho que isso deixaria muita gente... Vou twittar aqui, Jota, pra gente poder te culpar quando acontecer. Se a gente tiver crise nos próximos anos, vocês podem cobrar aqui, ó, do jogo. Não, tive uma ideia. No Instagram do Entre Chaves, a gente põe a foto dele assim, ó, no fundo preto e branco, escrito: isso pode ser resolvido com uma grande crise no mercado. E fecha, sabe? E você, Jota, além de desejar fome para todos os programadores, o que mais você odeia aí? Cara, igual eu comentei, eu odeio o LinkedInês, que é o apelido que eu dei pra linguagem do LinkedIn misturada com o inglês. Cara, isso me deixa furioso. Você trabalha no dia a dia, conhece a pessoa, sabe que ela conversa do seguinte jeito, ó. Nó, velho, e aí, ontem eu tava aqui programando umas linhas de código e tal, e ficou muito engraçado, ou ficou top. Aí você chega no LinkedIn do cara, ele fala, além de um jeito formal,
que, claro, né, assim, um ambiente de trabalho, geralmente é um ambiente formal, pelo menos quando você está querendo passar uma boa impressão, etc. Mas se chega lá no LinkedIn, o cara usa um português do século XVIII, assim, palavras que você nem sabia que existiam, uma estrutura de frase bizarra lá, tipo, hoje, acerca desse tema aqui, vou tratar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, CSS. Cara, não faz sentido isso. Outra coisa que me incomoda, você chega no LinkedIn, o cara não sabe usar português, ele usa palavras em inglês para palavras em português que existem e são o mesmo significado. Tipo, budget. Cara, orçamento, saca? É uma palavra que existe. Claro que tem aquelas que só existem em inglês, ou então que tem uma nuance de significado diferente, tipo accountability ou apply. Ou mindset. São coisas diferentes. Mindset, exatamente. Mindset é Nós clássico. vamos marcar uma call para poder falar disso. A call, nossa, a call. Eu acho que isso é um problema de branding, então a gente tem que fazer um brainstorming aqui para entender melhor. Eu acho que muito disso beira assim, um pedantismo. Claro que eu não vejo que as pessoas fazem isso por mal, mas é uma coisa que me incomoda, assim. Às vezes eu me pergunto o porquê disso. Algumas coisas, tipo assim, eu me policio, vira e mexe eu falo call. Eu falo assim, por que eu tô falando call? Tem uma palavra no português. Ligação. Chamada. Chamada. Ligação. Videochamada. Né? Igual tem uma outra palavra, tipo bowl. Tem uma palavra em português chamada cumbuca, que é muito melhor do que bowl. Nossa, bowl eu uso. Tem umas que eu não gosto, tipo, teletrabalho. Teletrabalho é péssimo. Teletrabalho é péssimo. Ruim, entendeu? Aí até vai, mas tem toró de 10. Toró de 10 é maravilhoso, é muito melhor do que brainstorm. Passa um conceito muito melhor. Mas do LinkedIn, assim como um todo, ele é uma rede social bem estranha, né? Porque ele tem um pouquinho da galera, dá like se você acha isso, dá rostinho feliz se você acha aquilo, né? Você quer trabalhar de casa aí, like ou rostinho feliz. O que você tá fazendo no LinkedIn aqui? Que tipo de conteúdo é esse? O LinkedIn realmente, das redes sociais, é a mais esquisita, assim. Tá colocando ele na frente do Facebook? Não, mas é porque, por exemplo, no Instagram todo mundo é feliz, no Twitter todo mundo é triste, no Facebook todo mundo eu não sei o que acontece, já saí de lá, graças a Deus, todo mundo é meme de baixo calão, mas no LinkedIn eu não consigo nem caracterizar as pessoas. Todo mundo é CEO da empresa Richard. Não, no Twitter todo mundo é bravo, no Twitter todo mundo quer brigar, filho, lá é uma rinha. Lock ativado. Acho que é porque quem não tá brigando tá tão triste que não quer twittar nada, acho que é isso. Não, o LinkedIn em si é um terreno muito estranho de navegar, assim. Aí tem um cara que acha que eu vendi meu carro e viajei para 8 países. Eu falei assim, que isso, mano? O que esse cara tá falando, velho? E é uma coisa muito esquisita, porque se você vai fazer um post e mesmo você achando aquele comportamento, aquele perfil de todo mundo muito esquisito, se você faz um post que não tá de acordo com aquilo ali, você se sente estranho. Mesmo se você fizer uma coisa mais informal, assim, é uma parada muito diferente mesmo. Mas aqui, já que esse é o episódio pra gente ser odiado também, né? Eu vou dizer a verdade aqui, que o LinkedIn é a terra dos ANCAPs. Então é por isso que ele é desse jeito. A gente pode passar pro próximo ódio, mas a verdade é essa. Só isso que eu queria falar, né? Ousado, esse comentário é ousado. Eu vou ficar quietinho aqui. E Chagas, aproveita que você já odiou alguma coisa aí de graça, odeia mais alguma coisa agora? Não, mas eu não odiei de graça não, mas vamos lá. Eu odeio o Traquete Cala a Boca. Traquete Cala a Boca tá aí, né, desde os primórdios da humanidade, desde que ela começou a fazer tratamento de sessão. E quando eu encontro assim, vem um calor de dentro do meu corpo, e não é um calor positivo, tipo, bizarro. Por quê? Porque, primeiro, o tratamento de exceção é para você tratar a exceção. Então, o Traquete Cala a Boca, o que ele está fazendo? Na primeira instância, ele não está tratando o erro. Mas pior do que isso, ele está escondendo o erro. É tipo varrer para baixo do tapete e um dia você levanta o tapete e tem um alien se alimentando dos restos de comida que você deixou na sua casa. É bizarro. A gente até fez um post no Instagram sobre o Traquete, né? Que aí o Traquete Cala a Boca, você ainda pode piorar a situação inteira com o Traquete mal feito, né? Você pode simplesmente perder a rastreabilidade do erro toda, né? Não, o primeiro emprego que eu tive, ele tinha um servidor que era feito em C. E aí conectavam vários computadores de mão nesse servidor. E aí ele era todo framework, não existia isso não, era tudo feito puramente lá. E ele criava um socket para cada conexão.
Só que o loop principal do sistema que criava esses sockets, ele tinha um try-catch cala a boca. E aí eu perguntei, mas por que tem isso? Ah, não, porque às vezes tem alguns paus em conexão aqui e a gente não sabe. Só que todo o processamento do servidor era feito dentro dessa conexão. Então, basicamente, se dava exceção, a gente não sabia. Não tinha como saber. E aí, você tinha que fazer try-catch em partes do seu código para garantir que ele vai estar funcionando. Mas, assim, existe um grande mundo lá fora que, ok, pode estar funcionando, mas pode não estar funcionando. Quem sabe? Só Deus sabe. Só um negócio, né, que não processou, né? Só um negócio que não processou o pagamento aqui ou qualquer outra coisa, né? Que sabe que não está funcionando, né? Eu acho que um try-catch mal utilizado, realmente, ele é ruim demais mesmo, assim, né? Assim, existe umas boas utilizações, né? Mas quando ele é mal utilizado, é pior muito ruim mesmo. Do que não é pior do que às vezes não usar, né? Eu tive uma experiência também com um que eu vi, era assim, o sistema, em alguma situação específica, a tela parava de funcionar. Simplesmente parava, você olhava no tratamento de erros do JavaScript, não tinha nada, né? No F12 lá não tinha nada, e aí, no final das contas, depois de bastante tempo gasto, né, eu fui descobrir que era um try-catch no JavaScript, que estava mascarando completamente a exceção que acontecia, simplesmente, né, dava o cala-a-boca na exceção e a tela parava de funcionar completamente, não fazia mais nada. Então, realmente, mal utilizados, eles são muito ruins e despendem muito tempo para a gente descobrir, né, às vezes, onde está o problema. E o ódio é proporcional, né? Quanto mais tempo, mais ódio. Né? Mas eu vou pôr uma situação polêmica aqui do try-catch cala a boca, hein? Vamos ver se o Chagas vai ficar muito... Tá vendo? Já vai ter que expulsar já o jogo. Pensa numa situação do seguinte, você tem um serviço lá que uma etapa dele é fazer algum processamento lá e no final ele tem que logar, tem que fazer um envio para um sistema de log. Só que o sistema de log não pode ser bloqueante para aquele serviço. Aí como que você trata a exceção nesse caso? Porque a exceção do sistema de log não pode parar o funcionamento. E aí? Também manda processar e vai embora, né? Não, mas aí você faz um processamento assíncrono, coloca ali um try-catch, pelo menos para poder logar no console do servidor, que seja, porque isso não é possível. Se está dando pau, nada está funcionando, e ok. Mas assim você faz um processo assíncrono e dispara se funcionou bem, se não você pode fazer um try-catch só para o log, né? Exatamente. Entendi. Pode dar essa parte, então. Não vai tirar não, que ficou excelente. Vai tirar não. Foi show. Olha lá. Isso nos primórdios. Hoje eu faria igual o Chagas está falando. Mas eu falo assim... Antigamente, quando eu era um inocente programador, eu tratava muito dessa era um forma. Programador sem ódio, né? Sem ódio. Eu já sou um cara com ódio. Mas eu acho que o que você falou aí, né, do início, quando a gente começa a programar mesmo, parece ser uma boa ferramenta, né? Você fazer uns try-catch e tal, pegar a exceção, jogar de novo, parece que vira uma boa ferramenta. Mas, de fato, assim, né, principalmente assim, né, você pegar a exceção, jogar ela de novo, acaba contaminando, né, o stack dela e tudo mais. O Golang, né, a linguagem Go, eles retiraram o tratamento de exceção e falaram assim, não, as pessoas não sabem usar isso aqui direito, então não vai ter tratamento de exceção. Porque a galera fala muito mal, por exemplo, do GoTo, né, que a funcionalidade a galera zoa muito, mas o tratamento de exceção, de uma certa maneira, é tão nocivo para o código e forçado quanto o throw, né, o throw exception, que a galera usa muito, é nocivo tanto quanto o GoTo, a galera sapeca. O estruturado. É o GoTo estruturado. Cara, que linguagem moderna hoje que usa GoTo ainda, hein? Pensando aqui. Eu não posso te falar muita coisa não, mas eu vi o sistema nos últimos 3 anos com GoTo aí. Cara, não é CSS, tá? Antes que vocês comecem a atacar aí, não é CSS. Porque CSS nem linguagem né? Eu só lembro de usar GoTo na época do C++, lá do C, velho. Depois disso eu não lembro mais não. Não, mas C# você meter um GoTo, vai, tá? Tem também. Nossa senhora, então não quero nem descobrir que tem, não. Nem vou fazer teste. O problema é que a gente falou isso agora, o pessoal vai descobrir que tem. Talvez alguns nem usam porque não sabem que tem. Mas tem sim. Mas vamos passar aí pro próximo odd aí. Quem quer expor? Aí eu vou expor um odd aqui, velho. Eu vou expor um odd aqui que, assim, velho,
meu Deus, toda semana esse trem apurrinha a minha vida. É a burocracia pra você pôr em produção, velho. Cara, não tem condição. Você quer pôr um trem em produção, você tem que passar na mão de 200 negros, tem que aprovar. O cara, às vezes, o cara nem entende, o cara nem nunca codou na vida, o cara tem que falar se vai aprovar ou não o seu negócio, vai aprovar a sua publicação. Aí você tem que entrar num sistema que normalmente é um sistema muito ruim, que vai fazer lá a bendita da sua change ou da sua mudança, ou do seu release, ou o que for, para poder colocar esse troço lá para funcionar. Isso quando você não tem que fazer um documento de 10 páginas que vai passar na mão de 50 negros também, pra você poder pôr em produção. Aí você vai lá, você passa por esse perrengue todo, coloca em produção, aí você esqueceu uma chave no seu config lá. Aí o que acontece? Volta, né? Aí o cara manda um e-mail, né, para 20 pessoas, né? O e-mail vai para as 20 pessoas passando o processo, publicação rejeitada por causa de erro tal. O erro tá assim, faltou ponto e vírgula. Ele tá claramente escrito, faltou ponto e vírgula. Ah, não, isso daí nos casos excelentes, né? Porque tem casos onde que ele te manda por e-mail, fala assim, aqui, faltou tal informação. Aí você manda por e-mail mesmo e tá resolvido. Aí foi por água abaixo a gerência de mudança. Quando a gestão de mudança ela foi recusada. Esse é o feedback que você tem. Não, esse documento que o Otávio falou, ele é marcante porque são 10 páginas do código que tem que ser feito e 10 páginas do rollback para cada parte que der pau, né? Der pau aqui, o rollback é esse, der pau aqui, o rollback é esse, der pau. Tem que ficar escrevendo, você gasta mais tempo escrevendo do que fazendo a feature. Cara, é terrível. Eu ainda vivo um dilema ainda. Muito dessa questão de controle de mudança que as empresas têm, muitas empresas que trabalham, negociam ações na bolsa, são obrigadas a implantar o ITIL lá da vida lá. Mas eu ainda fico pensando assim, como que você funciona DevOps e ITIL junto, sabe? Assim, eu ainda não vi isso funcionar fluido ainda, no CT DevOps e CT ITIL no mesmo lugar, sendo que toda vez que, vamos supor, você não consegue fazer um deploy contínuo, por exemplo, você conseguiu fez uma feature que você quer testar ela e colocar em produção. Você ainda tem que passar toda essa burocracia e vai ter um cara lá que vai te dar um deny lá. Eu ainda não vi funcionando isso aí. Eu não sei se vocês já viram funcionar. Então, na prática, eu nunca vi isso funcionar, mas, digamos assim, na literatura, principalmente quando você vai começando a estudar Site Reliability Engineer, tem alguns conceitos que são bem casados com questão de segurança, com questão de governança, que são bem importantes, né, igual você comentou aí, para empresas que têm capital aberto. Tem um livro que chama Building Security and Reliability Systems. Nossa, essa palavra é muito difícil, né? Vamos falar em português. Construindo um sistema seguro e confiável. E ele fala de como você aplica práticas de SRE voltadas para a segurança. E aí, apesar de o foco ser segurança, acaba que segurança envolve muito governança também. Então, vários dos conceitos, e aí eu não vou me delongar aqui, porque senão a gente vai gastar até um episódio inteiro falando disso, mas vários conceitos de documentação, de registrar as mudanças, né, daquele padrão de confiança zero que é utilizado em algumas empresas quando se trata de segurança, você consegue implementar isso utilizando conceitos de DevOps. Mas eu só vi isso, por enquanto, no papel, digamos assim, no livros. Esse livro é aquele, mais uma dúvida minha, aquele da Google, né? É um daqueles Google. 3 da Google, são 3 livros, ele é um deles. Então a Google tem ação e tem esse processo, e tem ágil, né? Então deve funcionar de alguma maneira lá, na mágica. Próximo na fila do ódio. O próximo ódio é sobre o teste unitário, né? Que eu comentei sobre, mas calma. Não é de aplicar o teste unitário, eu sou totalmente a favor. Eu queria deixar bem claro que na verdade é de quem o aplica, que na verdade usa como bala de prata para qualquer resolução para qualquer implementação de teste automatizado. Então, muitas pessoas eu vejo aí que só liga teste automatizado com teste unitário, e às vezes eu tenho um sistema legado que não se aplica um teste unitário inicialmente. Eu não vou ter um ganho rápido inicial com teste unitário. E às vezes a pessoa fica tão bitolada de que automação, teste automatizado é teste unitário, que não enxerga nenhuma outra possibilidade. Então, na verdade, quando eu falei isso daí, é mais para a pessoa que o aplica, de usá-lo, às vezes, de forma que não
não é o momento. Talvez alguns sistemas legados demandam alguns testes end-to-end, eu vou ter algum retorno desse teste bem mais rápido do que um teste unitário. Às vezes, num sistema legado, se eu fizer um teste unitário, eu vou deixar inconsistente esse sistema, ao invés de aplicar algum outro. Então, é muito nesse sentido. Eu vejo que muitas pessoas ligam teste automatizado com teste unitário e não existe nenhuma outra possibilidade. E, às vezes, acaba atrapalhando um sistema em algumas situações. Eu vejo que, com os sistemas novos, é hiper importante começar com teste unitário, faz parte, é o beabá mesmo da construção. Agora, em outros casos, não, e as pessoas acabam arrumando algum problema para poder, no sistema, que, na verdade, não precisava ter. Ficou menos polêmico. Ou não ficando cobertas de verdade, né? Ou não ficando seguro de verdade, né? Justamente. Você deu um bait bom no início, eu guardei esse ódio todo aqui, vou ter que esperar, sei lá, no Jota, vou fazer alguma coisa assim, né? Porque eu concordo em parte que, às vezes, não é um sistema legado, tem que aplicar, o melhor teste que você vai aplicar não é o unitário para você ganhar o valor máximo do que você precisa, né? A gente até falou um pouco disso no podcast que a gente fez sobre testes aqui, né? Mais sobre isso. Eu também, eu tava achando que a gente ia ter uma boa discussão. Era aqui. só para causar polêmica, gente. Mas inclusive nesse mesmo podcast aí eu mencionei esse sistema, né, que eu trabalhei durante algum tempo num sistema legado que por muito tempo foi acreditado mesmo que não era possível fazer teste, assim. Só que no final das contas a gente fez teste de integração. De fato, o teste unitário era bem difícil de ser feito, mas o teste de integração era possível. Então, eu concordo, existe mesmo esse conceito aí que a galera só associa o teste automatizado no teste unitário. E às vezes eu vejo até pessoas fazendo testes unitários, por exemplo, em front-end, fazendo uns testes unitários que não agregam valor, só por fazer, porque tem que fazer o teste automatizado. E quando fazem, no primeiro erro, o que vai lá e faz? Vou comentar para poder passar no meu pipeline, para poder publicar, porque eu não tenho tempo de corrigir ele por agora, mas pode deixar que eu vou corrigir ele na próxima. E fica comentado para o resto da vida. Eu vejo muito disso. Não que eu falei que o teste unitário de front-end não tenha valor, mas eu já vi times fazendo nesse sentido, né? Tipo assim, eu só faço por fazer, porque eu tenho que fazer, mas faço um negócio totalmente sem valor, porque aquilo talvez não fosse o teste que eu deveria utilizar nesse sistema, né? Não fosse o tipo de teste que eu deveria utilizar. O motivo que a gente faz as coisas, né? O que está por trás da gente estar fazendo um teste? O que está por trás da gente estar escrevendo uma história, fazendo a planning? Então, se as pessoas não estão fazendo as coisas porque elas acreditam no que aquilo está trazendo, está fazendo só para poder cumprir tabela, eventualmente vai acontecer cenários igual o Léo falou, então vou comentar o teste aqui, ou fazer um teste só para aumentar a cobertura, né? Que é um problema do indicador de cobertura de teste, é você perseguir a cobertura só porque é um falso indicador de qualidade. Dá mostrada de diretoria, né? Olha só, aumentamos a cobertura em tantos % Uou! Então, eu acho que Isso já é verdade. Tem, assim, muita gente faz teste automatizado só por uma ambição assim, exagerada de chegar ao 100% de cobertura, sem realmente entender qual que é o motivo, se aquele 100% de cobertura está gerando algum valor ou não. Porque, assim, você ter 100% de cobertura no sistema não é tão complexo, mas você fazer com que esse 100% de cobertura que você está colocando realmente fazer você entregar um software bom, entregar um software que funciona, isso é coisa bem diferente. Ele só ajuda, mas eu vou falar assim, que isso é uma garantia que você está entregando um software de boa qualidade, isso aí já é outra história. O que o Chagas falou aí do problema da cobertura, depois, assim, a gente até comentou, repito, no podcast de testes, mas se quiserem, assim, dá uma pesquisada em teste de mutação. Entende o conceito que você vai entender o problema da cobertura. Tô dando um relance aí para quem quiser um conteúdo extra aí, dar uma leitura. Eu odeio, então, os fanáticos por uma linguagem. Nossa, eu fui uma vez numa palestra nesses eventos
que a pessoa, ela falava sobre um sistema e tal, mas ela passou 80% da palestra dela enaltecendo o Java. Eu tava com você nessa palestra. E falando o tanto que o Java era isso, era aquilo. Meu Deus, eu odeio pessoas que são fanáticos por uma linguagem específica e que acham que tecnologia se limita a isso, né? E que querem, às vezes, só trabalhar com aquilo. Poxa, a gente já vê o tempo inteiro o tanto que as linguagens, as coisas evoluem, né? Que elas mudam o tempo inteiro, tem o tempo inteiro coisas novas surgindo por aí, mas tem pessoas que insistem em ser fãs de linguagens específicas. Então, eu odeio isso. Isso aí é muito interessante, Fernandinha, porque quando você começa a mexer com mais de uma linguagem, uma experiência muito comum é, às vezes, você esbarrar em linguagens que têm um paradigma diferente, né, daquela que você está acostumado. Então, por exemplo, quem trabalha com C, por exemplo, que está lá numa linguagem bem estruturada, só funções, não tem classes, não tem nada encadeável, né? Chega para trabalhar, por exemplo, com alguma coisa que se assemelhe um pouco mais ali ao paradigma funcional. Não precisa nem ser uma linguagem funcional, de fato. Haskell da vida nem precisa, né? Não precisa ser, mas pega, por exemplo, um JavaScript que implementa algumas noções de programação funcional. A cabeça daquele programador, daquela programadora, vai se moldar aquelas diferenças, né? E você ter uma perspectiva maior de variedades e abordagens às quais você pode ter quando vai pegar um problema para resolver, cara, isso engrandece demais, né? Qualquer desenvolvedor. Isso é muito interessante, assim, como trabalhar com linguagem diferente da sua cabeça. Inclusive CSS. E recuso ao CSS. Não, exatamente, é o negócio, né? Na verdade, o problema que deveria indicar qual linguagem usar, né? E não o programador fala assim, não, eu amo essa linguagem, então eu só vou trabalhar com ela. Não, o problema que tem que te falar assim, não, para este tipo de problema, essa resolução aqui, esta linguagem é indicada, por mais que às vezes você não saiba. Exatamente. Aquilo, né? E é isso. É muito comum você ver, por exemplo, empresas que estão surgindo, elas ainda não foram criadas de fato, mas elas têm ideia do produto. Eles já sabem como é que é o produto deles, mas, por exemplo, eles ainda não implementaram o produto. Eles sabem o que vão ser os requisitos. E aí eles escolhem uma linguagem baseado nisso, né? Exatamente igual você falou. É igual o framework JavaScript. Não, mas o Chagas falou um negócio assim, que é linguagem da moda. Tem muito disso também, Fernandinho. O cara, assim, no caso, se eu era uma coisa mais estruturada, Java. Mas o cara vai lá, pega o Deno agora, aí o cara estuda, faz 1 milhão de palestras de Deno para ganhar um hypezinho em cima do próprio nome, em cima da linguagem que está bem hypada de pesquisa. E, na real, o que o cara está buscando é uma alavancar o próprio, ele mesmo, né? Ele quer se alavancar, né? E isso eu acho pior ainda, né? Tem um pouquinho do que eu odeio desenvolvedor aí também nisso. Mas aqui, esse raciocínio é válido para PHP também? Não, PHP só é válido ódio. Ó, cara, eu ia soltar o odeio PHP, aquele meme, né? Polêmico demais. Todos vocês são linguagens, Java, C, C++, C Sharp, aí o PHP no meio, você não. Totalmente. Mas eu acho que isso vem muito quando a pessoa está no início da carreira, assim, e ela quer aprender algo e defender aquela bandeira, e às vezes é mais fácil você aprender a sintaxe de uma linguagem do que você aprender a lógica de programação em si, né? E é meio clichê isso, né? Mas, quando você sabe lógica, você sabe todas as linguagens. Isso não é 100% verdade. Tem coisas que são particularidades da linguagem, que vão ser detalhes ali, específicos de como que a linguagem trata, por exemplo, a parte de compilação por baixo dos panos, que vai fazer diferença no final das contas. Mas, para fazer o programinha beabá, esse programinha empresarial aí, no final das contas, você pode fazer em Ruby, você pode fazer em Java, você pode fazer em C, C++, C Sharp, você vai conseguir ter um resultado bom. Eu acho que a diferença de aprender a lógica de programação, né? O problema que isso aí esbarra é muitas vezes no paradigma, porque, por exemplo, se na minha formação aprender apenas alguma coisa relacionada a estruturado ou orientação a objeto, na hora que eu chegar numa linguagem que adota um conceito mais declarativo, tipo funcional, ou próprio, sei lá, SQL, por exemplo, cara, eu vou ter uma dificuldade, né? Porque a forma de pensar, por mais que eu tenha aprendido lógica de programação, a minha lógica de programação é uma lógica estruturada e não uma lógica declarativa. Então eu vou ter que aprender um ABC tudo de novo ali. Não, eu acho que o Chagas programador existe ele antes de conhecer linguagem funcional e depois de conhecer linguagem funcional.
quando você conhece os paradigmas funcionais, e mesmo trabalhando com linguagens declarativas, o que tem características funcionais, tipo JavaScript, ou até Java e C#, né, tem bibliotecas para você trabalhar com funcional, você escreve códigos melhores. Então, talvez fique aí, no meio desse mar de ódio, um convitezinho para poder aprender linguagem funcional, né? E eu acho que a gente pode encerrar aqui com um ódio comum, que é internet ruim, né? Atrapalhando a gravação de podcast. Acho que todo mundo odeia isso. Nossa, demais. É o famoso tá me ouvindo durante o home office, na quarentena. Ou aquele meme, né? Não são os videogames que deixam as pessoas violentas, é o lag. É o lag, exatamente. Então é isso, gente. No meio desse mar de ódio, espero que a gente possa ter trazido algumas discussões interessantes. E até a feito próxima. rir também, né? Que é muito importante também. Tem uma coisa que eu gosto, é rir, pelo menos. Então é isso, pessoal. Falou. Então um abração para todo mundo. Valeu, e até a gente. próxima. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.